sou advogado. Minha atuação é na área de resolução de conflitos, em especial arbitragem e mediação de questões corporativas. Eu sou mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre com especialidade em mediação e arbitragem pela King's College de Londres. Atualmente eu sou consultor de Veirano Advogados e estou baseado aqui em Londres, na Inglaterra. Eu sou também membro fundador do Comitê de Diversidade e Inclusão do escritório e co-líder do grupo de afinidade LGBTI+, do Veirano Advogados, chamado Inclusiva Pride. Eu fui gentilmente convidado pelo Projeto Vínculo para falar sobre o tema da diversidade e inclusão nos escritórios de advocacia. E esse é um tema pelo qual eu me apaixono, portanto, vai ser um prazer poder expor aqui um pouco da minha visão sobre o assunto. Um dos questionamentos que sempre me é feito é: os escritórios de advocacia efetivamente são ambientes hoje diversos e inclusivos? E a minha resposta é muito direta. Em geral, não são. Quando nós olhamos a composição da ampla maioria dos escritórios de advocacia no Brasil, o que nós vemos é basicamente um amontoado de pessoas brancas e, em geral, que são economicamente mais favorecidas. Quando eu me refiro a pessoas economicamente mais favorecidas, eu quero dizer que são pessoas que provavelmente não precisaram trabalhar para pagar a sua faculdade. E essa, como nós sabemos, não é a realidade do Brasil. O Brasil é um país composto majoritariamente por pessoas negras, com diversas mulheres liderando famílias e com pessoas que realmente precisam trabalhar para poder pagar não só o seu sustento do dia a dia, mas principalmente os seus estudos, e com muito esforço. Pois bem, o que fazer então para a gente poder mudar essa realidade? E o que tem sido feito? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Situações de injustiça, elas existem aos montes, né? Como eu disse, para quem já está inserido em algum ambiente de escritório, basta olhar para o lado e vai ver que praticamente não existem advogados negros trabalhando lado a lado, né, com advogados brancos. Pode ver que a maior parte das posições de liderança são ocupadas por homens brancos. Pode ver que a maior parte das pessoas que são contratadas para os grandes escritórios são pessoas que já tiveram chance de estudar no exterior, que muitas vezes saíram das universidades chamadas de ponta do Brasil, que são aquelas universidades públicas que estão nos grandes centros urbanos. Só que isso significa que apenas uma pequena parcela da população, de fato, consegue chegar ao topo da carreira no escritório de advocacia, gerando um desconforto muito grande para que as pessoas tenham realmente um incentivo a seguir suas carreiras como advogados. Isso tem sido notado nos escritórios, felizmente. Qual é o resultado disso? Bom, o resultado disso é que os escritórios têm atuado cada vez mais visando a modificar os seus perfis. Evidentemente, existe um movimento muito grande de diversas empresas para tratar do tema da diversidade e inclusão. Esse movimento de empresas, muitas vezes clientes desses escritórios, acaba fazendo com que os escritórios também repensem suas atitudes, né? De forma que, com o tempo, seja possível olhar para o lado e modificar os seus processos de recrutamento e também de promoção dentro do próprio escritório. Com isso, nós já temos diversos bons exemplos de escritórios que estão com práticas mais específicas para melhorar os seus processos de diversidade e inclusão. Bom, evidentemente, acho que a gente precisa, para fazer isso, reconhecer primeiro os problemas. Então é evidente que os escritórios precisam fazer essa avaliação, entenderem onde estão, qual a situação em que estão, quais são as métricas atuais dos escritórios, quantas mulheres nós temos efetivamente em cargos de liderança, quantas pessoas com deficiência estão trabalhando hoje dentro do escritório, quantas pessoas negras trabalham hoje dentro dos escritórios, quantas pessoas negras trabalham no corpo jurídico dos escritórios, não só como equipe de apoio, quantas pessoas negras estão hoje em cargos de liderança, quantas pessoas são abertamente confortáveis em falar sobre sua orientação sexual dentro do escritório de advocacia, quantas dessas efetivamente conseguem alcançar cargos de gerência, quantas pessoas efetivamente têm condições de ir e voltar do trabalho sem depender de transporte público.
todos esses pontos a gente precisa avaliar, e são pontos que começam a ser notados dentro dos escritórios. Bom, evidentemente a gente também vai verificar situações desagradáveis nos escritórios, né? Como, por exemplo, mulheres que eventualmente não têm a chance de explicar sobre algum ponto de uma pesquisa jurídica, muitas vezes mulheres que vão ao tribunal, situações que eu já inclusive vivenciei, né? De mulheres que vão ao tribunal para fazer uma sustentação oral ou conversar com algum juiz ou desembargador, e muitas vezes o juiz ou desembargador sequer presta atenção no que a mulher está falando, mas espera que de repente um homem, em especial um homem branco, possa vir a trazer a mesma mensagem. Provavelmente até de forma menos eficaz, mas é isso que é esperado. São situações que a gente tem que mudar, né? E como nós mudamos esse mindset? Nós mudamos a partir de treinamento e educação. Me parece vital que todos os escritórios de advocacia possam, aos poucos, desenvolver programas para que nós saibamos reconhecer os nossos vieses inconscientes. Essa é a base para qualquer discussão sobre diversidade e inclusão no escritório de advocacia. Reconhecer onde que nós estamos errando e onde que nós podemos melhorar. E somente ao reconhecer os nossos vieses inconscientes é que nós vamos tomar pé de toda situação que eventualmente é constrangedora e preconceituosa e que nós não vimos dessa forma. Vejam que muitas vezes algumas dessas situações que são preconceituosas aparecem não por uma maldade do gestor, mas sim porque o gestor não é às vezes capaz de refletir sobre o ato que está adotando, achando, por exemplo, que uma mulher que recém voltou de licença maternidade não vai ter interesse em trabalhar num projeto que vai demandar mais horas dentro do escritório. Afinal de contas, essa mulher tem um filho pequeno dentro de casa. Mas esse gestor provavelmente não pensa que outras pessoas que estão na casa, seja uma companheira, um companheiro, também estão lá para ajudar. Essas pessoas não questionam qual é o projeto de carreira que eventualmente essa mulher que recém voltou de uma licença maternidade tem. É isso que nós precisamos mudar. E nós estamos mudando com esses projetos, principalmente a partir do treinamento de vieses inconscientes. Um segundo momento, é importante também fazer treinamentos. Nós só vamos aprender a melhorar e evoluir com educação. E a educação passa também por conhecer um pouco mais sobre o que é ser diferente e como nós podemos fazer com que o diferente se inclua na nossa rotina, de modo que nós possamos também apresentar soluções cada vez mais inteligentes e diferentes e diversificadas para os nossos clientes. Portanto, é essencial que os escritórios pensem como eles podem atrair e principalmente reter talentos que tenham potencial e interesse em desenvolver sua carreira dentro desses escritórios. É assim que nós vamos conseguir avaliar cada vez melhor como um escritório vai ser gerido no futuro. Mais do que isso, essa diversificação da equipe no escritório de advocacia permite que nós também encontremos soluções que jamais seriam pensadas pelas pessoas que são muito parecidas. Porque, ao final do dia, pessoas que são muito parecidas tendem a ter o mesmo tipo de treinamento e pensar de forma igual. Para nós podermos trabalhar com situações diferenciadas e trazer soluções cada vez mais inovadoras, que são essenciais na nossa realidade atual, nós precisamos contratar e contar com pessoas diferentes. Se isso tudo não bastasse, a gente também hoje tem um processo de autonomia e de empoderamento de grupos considerados menos favorecidos. E no momento que essas pessoas conseguem reconhecer que também fazem parte dos escritórios de advocacia, a relação de pertencimento fica muito mais fácil para que nós possamos melhorar os processos de recrutamento e, consequentemente, de fazer uma mentoria para que essas pessoas também estejam plenamente integradas no ambiente jurídico. Como eu disse, eu acho que há diversos desafios vinculados à diversidade e inclusão nos escritórios, mas há também muitos bons exemplos no mercado de escritórios que já estão fazendo a sua parte. Portanto, eu acredito que para os próximos anos nós vamos ter cada vez mais avanços. E o meu recado é para que aquelas pessoas que fazem parte de grupos hoje considerados menos favorecidos coloquem a cara a tapa e aproveitem essas oportunidades e cobrem, inclusive, do escritório de advocacia para que cada vez mais desenvolvam e aperfeiçoem os seus programas de diversidade e inclusão. Muito obrigado por ter ouvido hoje as minhas anotações e eu espero poder falar com vocês de novo em breve. Um grande abraço.